Eu poderia dizer que é um desafio? Bom, para mim deve ser um grande desafio. O síndico hoje, ele tem uma importância tremenda dentro do condomínio, porque exige mais profissionalismo e uma forma de gestão empresarial. Hoje a gente tem que administrar pessoas, tem que administrar processos, a gente tem que administrar finanças e tem que administrar toda a manutenção, que existe normas para isso, para que seja desempenhado dentro do condomínio. E você tem que distribuir tudo isso dentro de várias atividades. Para isso você precisa ter também uma noção de liderança, que para mim hoje o síndico nada mais nada menos do que é um líder. Porque como se via antigamente, aquele síndico sozinho, já não é mais um síndico sozinho. Porque os condomínios estão tão complexos hoje, como condomínios mistos, por exemplo. A gente tem, por exemplo, na Mafra, a gente tem praticamente 4 condomínios mistos. O que seria o condomínio misto? É legal falar sobre isso. Existe uma divisão. O que é condomínio misto? Quando ele tem uma ou duas áreas diferentes. Por exemplo, comercial e residencial, por exemplo. Quando se juntam, é um condomínio misto. Pode ser comercial e mall, pode ser mall e residencial, pode ser hotel junto com lojas, por exemplo. Tudo que tem duas atividades ou mais dentro do mesmo condomínio, você considera como um condomínio misto. Então ele tem particularidades diferentes que você precisa aprender a gerir isso. E praticamente são condôminos diferentes. Então essa diferença é o que faz com que se torne um condomínio misto, e isso faz com que você tenha que ter mais profissionalismo e mais entendimento sobre o negócio. Existem os condomínios residenciais, como eu falei, que é justamente residencial, que ele pode ser tanto horizontal quanto vertical. No caso, os verticais são os prédios, né? São os edifícios, e os horizontais são as associações, por exemplo, de casas, condomínios de casas. Esses são os horizontais. E tem os condomínios também office, ou corporativos, que são só voltados para empresas. Que praticamente hoje, pós-pandemia, a gente achou que isso ia recuar, está voltando esses condomínios. De uma nova roupagem, uma nova forma de trabalho, e é bem interessante isso, porque a pandemia ela trouxe um pouco uma insegurança sobre a questão dos condomínios, principalmente corporativos, a gente percebeu muito isso. Só que ganhou muita força dentro dos condomínios as clínicas. O pessoal de saúde veio com uma força muito forte, que hoje a gente tem que trabalhar, olha só, como que mudou. Antes, nossa recepção era em torno mais ou menos de 500 pessoas ao dia. Por causa dessa mudança, por exemplo, de clínicas, hoje a gente já tem de 1.500 pessoas. Praticamente tornamos condomínios de saúde, porque eles saíram daquelas casas, vamos falar do ambiente de Ribeirão Preto, ali naquela região do Boulevard, região do Alto da Boa Vista, ali tinha muitas clínicas voltadas para médicos, né? Médicos, dentistas, psicólogos. Agora o que eles fizeram? Se juntaram e formaram grandes clínicas dentro dos condomínios. Por quê? Hoje você tem mais segurança, você tem uma estrutura muito mais bem organizada de limpeza, uma estrutura administrativa, uma recepção que te dá todo o apoio. Então, isso trouxe também uma economia para essas clínicas nessa junção, e está sendo um sucesso hoje para quem quer desempenhar esse negócio dentro de condomínio. André, e esse número gigantesco de pessoas nas recepções, isso não gera um certo problema? Porque eu fico imaginando, né, que os prédios comerciais, muitos deles, ele não é composto 100% de gente da saúde. Então, essa pessoa que não é da área da saúde, não gera um certo incômodo esse volume grande de pessoas, essa mudança? É uma ótima pergunta. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje. É um grande desafio para o síndico. Para quem tem prédios comerciais que nem nós, a gente teve de buscar novas tecnologias, por exemplo, sistemas novos de acesso, para que possa otimizar esses recursos. O que acontece? Como a gente teve essa mudança por exemplo, de 500 para 1.500 pessoas, realmente houve um grande estrangulamento da questão de atendimento das recepções. A gente teve que aumentar, assim, antes a gente tinha, por exemplo, 3, teve que ir para 5, isso, a parte humana teve que se readaptar pelo volume. Mas para não aumentar esse volume e otimizar os recursos dos condomínios, a gente teve que buscar tecnologias de acesso. Por exemplo, hoje existem aplicativos que você mesmo lá, você da tua clínica, você pode liberar o acesso lá embaixo do seu cliente através da facial, e ele pode subir diretamente para sua clínica sem passar pela recepção. Ah, legal isso. Aí que tá, só que ainda a gente está num processo de mudança de cultura. E isso é que eu falei que é a parte do desafio muito grande do síndico. Convencer de que essa tecnologia vai trazer
uma redução de custo para esses condomínios e otimizar o atendimento da própria clínica. Porque imagina só, você manda para o seu cliente lá, para o seu paciente, ele vai lá, já faz a facial no próprio celular, porque os celulares de hoje são de alta tecnologia. Sim. Lá na casa dele, ele já cadastra a facial e ele já tem um intervalo de acesso para entrar dentro daquela clínica. Vamos supor, está marcado das 2 às 2h30. Ele pode entrar das 2 às 2h30 tranquilo. Se ele chegar antes, depois, ele não consegue entrar. E eu preciso muito que as clínicas e principalmente quem está por trás ali gerindo essas clínicas comece a utilizar cada vez mais esses recursos para que possa otimizar o atendimento e ajudar o condomínio a atender a outros tipos de clientes, que como você mesmo disse, não é só clínica, tem advocacia, tem também engenharia, tem também voltada para questões estéticas também. Então tem uma gama de produtos dentro de um condomínio que a gente precisa atender.